Pessoal, a paz do Senhor para vocês, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o triunfo da perseverança. Sim, você que está pensando em largar esse sonho no meio do caminho, esse projeto, não largue. Hoje Deus vai falar contigo. Você que não é cristão, fica aí. Eu acredito que não vai ser uma perca de tempo para a sua vida, não. Deus vai falar com você agora, em nome do Senhor Jesus. Hoje a nossa meditação se encontra em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 3, olha o que diz a palavra. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meu querido, como estamos falando acerca da perseverança, o que é que significa perseverança? A palavra perseverança vem do grego upomeno, que pode ser traduzido como permanecer, tolerar, consistência, constância, é o que significa perseverança. E Paulo disse que as tribulações, muitas vezes, o sofrimento, que produz essa perseverança na vida do cristão, na vida do ser humano. São poucas vezes que a Bíblia vai falar que a alegria, que a gente podemos aprender com a alegria. Por quê? Porque na alegria não se reflete. Na alegria não se pensa, mas muitas vezes é na tristeza, é na angústia que se reflete. Salomão disse que era melhor ir à casa do luto do que ir na casa do banquete. Porque na casa do luto você reflete sobre a brevidade da vida. Você reflete que amanhã pode ser você. Você reflete que mais cedo ou mais tarde pode ser qualquer um da gente. E aí começamos a tomar cuidado mais no trânsito, com a saúde, e tantas outras coisas. Mas o que é que podemos aprender, irmão Júlio, com o sofrimento, que nem Paulo disse que o sofrimento é que produz a perseverança? Em primeiro lugar, Paulo sabia que o fogo da tribulação muitas vezes contribuía para aumentar a resistência do cristão diante dos enfrentamentos da vida. Paulo chegou a dizer, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele chegou a dizer que nos trabalhos, nos açoites, em prisões, perigo de morte muitas vezes. Ele disse, eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, fui apedrejado, sofri naufrágio, passei uma noite e um dia no abismo. Muitas vezes ele disse que estava em perigo de salteadores, perigo da nação, dos gentios, no deserto, entre os irmãos. Ele vai dizer aqui que nos trabalhos, nas fadigas, vigílias, fome, sede, jejum, muitas vezes frio, nudez. Além das coisas exteriores, ele ainda disse que lhe oprimia o cuidado a cada dia com as igrejas do Senhor. Paulo era um homem que sofria para aprender a ser um homem perseverante. E ele vai dizer que através da perseverança é que produz a experiência. E a experiência traz a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. É na tribulação que se produz o temor. O temor é gerado muitas vezes no deserto das tribulações, porque o temor santifica, purifica, lapida, leva o cristão para mais perto de Deus.
Ele diz que a tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Ele diz que a disciplina produz a perseverança. Diz assim como um pai castiga os seus filhos, Deus também nos castiga. Lá em Apocalipse diz que Deus repreende e castiga a todos aquele que Ele ama. Na Bíblia encontramos alguns exemplos de perseverança. E entre eles vemos um homem chamado Noé. A Bíblia diz que Noé levou aproximadamente 120 anos para construir a arca. 120 anos. Em primeiro lugar, vemos que os perseverantes são chamados por Deus para construir muitas vezes projetos a longo prazo. Olha o que a Bíblia diz. Então Deus disse a Noé: faz uma arca de taubas de cipreste, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne que há fôlego de vida. Debaixo dos céus, tudo que existe debaixo dos céus vai desaparecer. Gênesis 6, 13 e 14. Então Deus jamais convocaria para um projeto tão grandioso alguém cujo caráter não se revelasse com força, determinação, perseverança. O próprio Jesus disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É necessário perseverar até o fim para ser salvo. Em segundo lugar, os perseverantes se mantêm focados no alvo predefinido pelo Senhor nosso Deus. As pessoas que desenvolvem a capacidade de se esforçar para atingir o ideal perdem o foco, muitas vezes, e se perdem na caminhada. Tem que desenvolver uma capacidade de esforço se quiser atingir o alvo, o ideal. Se tivéssemos a oportunidade de perguntarmos para Deus qual seria a maior virtude de Noé, com certeza seria a perseverança, a determinação, o foco. Vale a pena salientar que aqueles que perseveram descansam na fidelidade de Deus. Noé foi um homem que descansou na fidelidade de Deus. A Bíblia diz que pela fé Noé, divinamente avisado de coisas que ainda não se via, temeu e para a salvação da sua família construiu a arca, pela qual Deus condenou o mundo e foi herdeiro da justiça que é segundo a fé. Hebreus 11, versículo 7, depois lê lá. Então é fundamental que nós devamos conhecer, prosseguir, conhecer a Deus. Os perseverantes são otimistas, sim. Jó, quando estava em meio à luta, à tribulação, à angústia, à dor, à aflição, a Bíblia diz que Noé olhou para os céus e disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará da terra. Deus vai se levantar da terra mais cedo ou mais tarde para te dar vitória. Creia nesta palavra. Jó não estava vendo nada na sua vida. Aparentemente tudo estava acabado. Os seus amigos dizendo que ele tinha pecado contra Deus, ele em grande angústia, mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Por fim ele vai se levantar, vocês vão ver. Os perseverantes sabem lidar com os críticos pessimistas. Sim. Será que não perguntaram a Noé: Noé, eu era jovem, já se passou 30 anos, 40 e você ainda está construindo essa arca? Será que muitos deles não perguntaram: Noé, você está ficando louco, Noé? Para que esse barco desse tamanho? Não vai chover não, Noé. Será que não diziam a Noé que aquilo era algo apenas da sua mente? Não é assim no dia de hoje.
quando temos sonhos e projetos. Existe uma lenda babilônica que dizia: navega, Noé, com a tua arca sobre a terra seca. Pessoas que criticavam Noé. O pessimismo, ele distorce a visão, tira o ânimo das pessoas de lutar até o fim. Será que Noé não se indagou com Deus? Senhor, já se passou 50 anos, 60, 70, 80, não chove. Olha a crítica, Deus, olha a vergonha que eu estou passando. E Noé construindo a arca. Nunca estudou para engenharia. Mas Deus mandou e Deus se responsabilizou. Um escritor famoso aqui do Brasil chamado Augusto Cury, no seu livro Pais Brilhantes e Professores Fascinantes, diz que o pessimismo é como um câncer na alma. Você muitas vezes pode ter dinheiro, não ser rico, pode não ter dinheiro, pode não ser rico, mas se tiver bom senso, você será uma boa pessoa. Noé não permitiu que os pessimistas roubassem a certeza de que ia chover. Não permita que os críticos roubem a certeza de que mais cedo ou mais tarde Deus vai te dar vitória. Não permita. Os perseverantes se tornam um canal de bênção para outros. A Bíblia diz que Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Será que Deus tem achado graça na vida, na minha vida, na sua vida? Será que Deus pode contar comigo? Será que Deus pode contar com você nesses últimos dias? Na nossa história existiu homens que marcaram a sua história através da perseverança. Entre eles, Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Se hoje temos lâmpada elétrica, é por causa de Thomas Edison, da sua perseverança. Foi por causa da perseverança de Carlos Chagas que hoje sabemos qual é a doença de Chagas, o causador da doença de Chagas, o barbeiro, facilitando assim o seu tratamento. Foi por causa da persistência de Paul Ehrlich que, decidido a destruir as bactérias da sífilis, experimentou 606 vezes compostos de arsénios até achar a Salvarsan, que é o principal medicamento contra a sífilis. Foi por causa do esforço de Martin Luther King, pastor norte-americano, que os negros hoje são honrados nos Estados Unidos. Foi por causa da determinação de José do Patrocínio, que lutou 30 anos pela abolição da escravatura, que hoje os negros são respeitados aqui no Brasil. Os perseverantes não desistem com facilidade. A realidade é que muitas pessoas começam projetos e nunca terminam. No Salmo 40 a Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. Você já foi para uma fila de banco e percebe como as pessoas às vezes estão esperando a sua vez numa fila de supermercado, na fila do shopping, impacientes, olhando no celular, mexendo no WhatsApp, mexendo nas redes sociais, reclamando que a fila não anda, reclamando que tem que ir embora logo. Mas a Bíblia diz: esperei com paciência. Paciência. É o que a Bíblia manda, não é fácil. Esperar com paciência. Somos imediatistas, queremos tudo já, queremos tudo para logo. Mas é através da tribulação que nós estamos passando muitas vezes que Deus quer nos ensinar a sermos perseverantes, a sermos experientes, a termos esperança. Um pastor e escritor famoso chamado John Maxwell,
em seu livro Talento Não É Tudo, ele diz que é necessário eliminar alguns dos seus maiores inimigos. Quais são os maiores inimigos da perseverança? Em primeiro lugar, um estilo de vida com base na desistência. O que é que a Bíblia diz? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas estamos muitas vezes passando de uma atividade para outra, de uma ideia para outra, de um projeto para o outro. E não estamos perseverando. Estamos vivendo de igreja em igreja. Estamos amontoando doutores que alimentem o nosso ego, que fale palavras que alimente o nosso egoísmo. Não estamos perseverando. Isso deve ser eliminado. Ser fiel até a morte. Segundo lugar, que deve ser eliminado da nossa vida, é que a falsa crença de que a vida tem que ser uma vida fácil. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Não espere um sucesso imediato, não. Não espere sucesso imediato do dia para a noite. Tenha projetos a longo prazo. Nenhuma criança nasce sem primeiro a mãe dela sentir dores de parto. A verdade é que existem umas crianças prematuras por causa de problemas às vezes de saúde. Mas a mãe tem que esperar 9 meses. Certa vez Paulo escrevendo aos Gálatas, Paulo disse que: ei, até agora eu sofro dores de parto, para que Cristo seja gerado em vós. Paulo orava, Paulo se angustiava, Paulo sofria, Paulo temia que ele se desviasse do Evangelho. Paulo disse: ei, eu estou sofrendo dores de parto, para ver se Cristo seja gerado na vida de vocês, Gálatas. Que palavra linda de Paulo. Nenhuma criança nasce sem que a mãe não sinta as dores de parto. Não. As irmãs Júlia, os bebês de proveta, não. Contra a natureza. Sucesso não é um destino, não. É um objetivo a ser alcançado. Nem Paulo se considerava salvo. Paulo disse que prosseguia para o alvo. Lutava diariamente contra as tentações da vida, os prazeres pecaminosos. Ele diz: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que não quero esse vou e faço com facilidade. O que é isso, Deus? Muitas vezes falta resiliência, muitas vezes falta visão. Inimigos da perseverança, falta de visão. Tudo que é criado, na verdade, é criado 2 vezes, diz uma frase. Primeiro é criado na mente, depois é criado fisicamente. A falta de visão tem sido a causa do fracasso da maioria das pessoas. Você já imaginou se José não tivesse se esforçado, ele não teria sido governador do Egito? Se Moisés não tivesse se esforçado, tivesse largado aquele povo no deserto, hoje ele não poderia levar a nomenclatura do maior libertador de Israel. Se Abraão tivesse desistido do filho da promessa, não teria tido Isaac. Se Davi tivesse assassinado Saul, desistido de ser o futuro rei de Israel. Se Jesus tivesse fugido da cruz, o que seria de mim, o que seria de você? No Getsemane, Jesus suou gotas de sangue, mas ele olhava para mim, olhava para você que está ouvindo essa palavra. Não, Pai, eu tenho que ir até o fim. Preciso cumprir, preciso morrer por eles. Não posso desistir, não. Eu tenho que perseverar.
E aqui eu encerro essa palavra. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Daniel 12, 13. Portanto, meus amados, sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Alegrei-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai em oração. Romanos 12, 12. Guarda esta palavra, não desista no teu chamado. Se esta palavra é de Deus, se Deus está falando na minha boca, recebe o renovo da tua chamada aí agora. Recebe a presença de Deus aí agora. Raman Tarabachobria, sinta a presença do Espírito Santo, meu irmão. Recebe a cura, recebe a chamada na alma, recebe agora o renovo de Deus na tua vida. Você não vai desistir, Deus vai te ajudar até o fim. O nome do Senhor vai ser glorificado. Em nome de Jesus, recebe a presença de Deus aí agora. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e que o nome do Senhor venha ser glorificado em nome de Jesus. Amém. Na paz de Cristo.